Olá, tudo bem? Iniciamos aqui o sexto e último módulo desse curso de tutelas provisórias e, como eu falei, nós afastamos a análise da tutela da evidência para fazer um estudo das tutelas de urgência. Agora, o objetivo deste módulo é a gente analisar as hipóteses de cabimento da tutela de evidência, certo? Já que encerramos o estudo aí das tutelas de urgência. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que, ao contrário das tutelas de urgência, as tutelas da evidência não têm por finalidade debelar aí uma situação de perigo de dano. Nós não temos aqui na evidência o requisito da urgência, certo? A urgência é um requisito que fica lá nas tutelas de urgência que nós vimos nas aulas passadas. E a finalidade básica, da tutela da evidência é fazer aí uma redistribuição do ônus do tempo do processo, naqueles casos em que há uma grande probabilidade do direito do autor, Então, para não forçá-lo a ficar aguardando a resposta final, é possível que a ele seja dada a tutela da evidência, e o nome diz muito, Tutela-se a evidência do direito do autor, para que ele não sofra sozinho com a demora no andamento do processo. Os professores Vamber e Talamini vão explicar que as tutelas de evidência aplicam-se a casos em que a probabilidade de que o autor tenha razão no que pede é tão mais alta, ou seja, há a seu favor uma verossimilhança tão mais intensa, que se constata ser um gravame desproporcional ao autor ter de arcar com o peso da demora do processo. Então, a tutela da evidência se caracteriza por essa grande probabilidade do direito do autor, que aí não seria justo ele arcasse com todos os ônus da demora no andamento do processo. Só que tem mais uma diferença da tutela da evidência com as tutelas de urgência. Tutela da evidência só pode ser requerida incidentalmente, quer dizer, tem que haver um processo tramitando, não existe tutela da evidência antecipada. Assim como existe a tutela da evidência, a tutela antecipada antecedente, existe a tutela cautelar antecedente, mas as duas são fundadas na urgência. Aqui na tutela da evidência nós não temos a questão da urgência, nós temos apenas a probabilidade, a grande probabilidade do direito do autor, e essa probabilidade só pode ser aferida depois que o processo está tramitando, ok? Uma diferenciação que a gente precisa fazer também é da tutela da evidência com o julgamento antecipado da lide. São dois institutos bastante diferentes, O julgamento antecipado tem uma finalidade diversa, porque no julgamento antecipado vai haver uma análise, uma cognição exauriente da causa. Na tutela da evidência não há uma cognição exauriente, o que há é uma cognição sumária, porque a tutela da evidência tem natureza provisória, ela está dentro daquele grande conceito de tutelas provisórias. E o professor Humberto Teodoro Júnior nos explica que, ao contrário do que se passa com a tutela provisória da evidência, o julgamento antecipado da lide é definitivo, resolve o mérito da causa quando esta já se acha madura, tornando dispensável a audiência de instrução e julgamento. O provimento da tutela da evidência, mesmo quando adianta os efeitos da resolução do mérito, o faz provisoriamente, por meio de decisão interlocutória que não põe fim ao procedimento cognitivo, devendo este prosseguir em busca da instrução adequada e da sentença final de mérito. Então, essa grande diferença entre julgamento antecipado com cognição exauriente e a tutela da evidência, que tem cognição sumária, não pode ser esquecida. Essa diferença precisa ser relembrada sempre, porque tutela da evidência não é julgamento antecipado da lide. Se for o caso de julgamento antecipado da lide, não precisa fazer tutela da evidência, basta fazer julgamento antecipado. E aí o artigo 311 vai nos dar lá as hipóteses em que é cabível a tutela da evidência. E vai dizer que ela será concedida independentemente do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então aqui nós afastamos o requisito da urgência. Quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da
parte. Então, esse inciso 1 aqui estabelece a tutela da evidência nos casos em que se constata que o réu está atrasando indevidamente o andamento do processo, né? Quando há um manifesto intento protelatório do réu, ou quando ele abusar do seu direito de defesa. Então, nós sabemos que o réu tem direito à sua ampla defesa, né? Há aí o direito à ampla defesa, que é um direito fundamental, nós não podemos esquecer disso. Agora, direito à ampla defesa não significa que o réu tem carta branca para abusar do direito de defesa que ele pode exercer no processo. Porque quando ele abusa do direito de defesa, ele age de má fé. Então, nesse caso, se houver esse abuso e houver, né, essa probabilidade do direito do autor, o juiz pode conceder a tutela da evidência, quer dizer, antecipar os efeitos da tutela final e entregar o direito ao autor. Nesse caso, é necessário, né, para que seja concedida a tutela da evidência, que o juiz constate, além do abuso do direito de defesa e do manifesto ou do manifesto intento protelatório do réu, o juiz precisa identificar a extrema probabilidade do direito do autor. É muito importante isso, né? Tem que aliar o requisito da probabilidade com o abuso do direito de defesa ou com o manifesto propósito protelatório do réu. A tutela da evidência não tem caráter punitivo, né? Então, ela serve para redistribuir os ônus do tempo do processo, né? Resguardar o direito do autor para que ele não sofra sozinho com a demora no andamento do feito, mas não é uma punição que se impõe ao réu, porque além de conceder a tutela da evidência, se o réu estiver abusando do seu direito de defesa, ele pode ainda sofrer a sanção prevista para litigância de má-fé, né? E nesse caso aqui não é necessário, no caso de concessão da tutela da evidência, não é necessário verificar o dolo do réu, basta que se constate que a defesa do réu é inconsistente, não tem relevância, né, e que nesse caso a defesa é apenas utilizada para atrasar o andamento do feito, porque ela não vai ter grandes influências sobre a decisão do juiz a respeito daquele caso, e aí diante disso o juiz pode conceder a tutela da evidência e entregar a tutela ao autor, de modo que ele não precise aguardar até o final do processo para isso. O inciso 2 fala da segunda hipótese, que é quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Os casos repetitivos, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e também os recursos tanto especial quanto extraordinário que tramitem lá pela via dos recursos repetitivos. Então, se houver uma tese firmada num desses recursos ou no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou se tiver uma súmula vinculante em que o autor tenha baseado as suas alegações e não houver mais a necessidade de produção de provas, quer dizer, as alegações do autor estão provadas pelos documentos que o autor juntou com a petição inicial, é possível ao juiz então conceder a tutela de evidência ao autor. E nesse caso, né, o artigo 311 no seu parágrafo único prevê inclusive a possibilidade de o juiz conceder a tutela da evidência liminarmente no início do processo, antes mesmo de o réu se manifestar nos autos do processo. Mas é importante que esses requisitos sejam satisfeitos, quer dizer, a tese do autor tem que estar de acordo com súmula vinculante ou com tese firmada em caso repetitivo, né? E não há a mais necessidade de produção de outras provas, porque o autor já produziu provas documentais suficientes para demonstrar o seu direito. Juntados esses dois requisitos, é possível a concessão da tutela da evidência, inclusive em caráter liminar. A terceira hipótese diz que quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. E essa previsão do inciso 3 aqui, de tutela da evidência para esse caso,
uma forma que o legislador encontrou de compensar a retirada no CPC de 2015 da ação de depósito. No CPC de 73 havia lá um procedimento especial da ação de depósito. Aí com o entendimento do STF de que seria impossível, aí, a partir da súmula vinculante número 25, que seria impossível a prisão do depositário infiel, esse procedimento da ação de depósito acabou perdendo a sua finalidade, né? Então, nesse caso, para compensar essa ausência, considerando que nós continuamos tendo contratos de depósito, né? Que essa situação jurídica continua causando problemas e, eventualmente, o judiciário é chamado a se manifestar a respeito. Quando se tratar de um pedido dessa natureza e a parte autora tiver lá a prova documental adequada do contrato de depósito, não precisa ser necessariamente o contrato, porque às vezes o contrato é verbal, mas há uma prova documental que demonstra a existência daquela relação jurídica, o juiz vai determinar que o objeto custodiado seja entregue. Quer dizer, eu tenho um objeto que é de minha propriedade e eu deixo esse objeto depositado com uma terceira pessoa. E eu vou buscar, a partir de um determinado tempo, né, quando findo o prazo do depósito, eu vou buscar esse bem e essa pessoa não entrega o bem, né, ela retém o bem com ela. Então, eu vou fazer um pedido judicial para forçá-la a me entregar, né, e a encerrar esse contrato de depósito. E o juiz, então, analisando aqui essa situação, se restar demonstrado por meio de documento que há esse contrato de depósito, que o bem é de minha propriedade, está depositado com aquela pessoa e que ela está se recusando a fazer a entrega, pode então determinar que esse objeto seja entregue sob pena de multa. E quando ele faz isso, ele está tutelando a evidência. E também aqui é possível a concessão de liminar, né? Nesse caso do inciso 3 aqui, é possível que o juiz conceda liminarmente o pedido de evidência, né? Determinando que o bem seja entregue independentemente de ouvir o réu. Depois ele vai ouvir o réu e, como se trata de uma decisão provisória, essa decisão pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. O inciso 4 fala da última hipótese de cabimento da tutela da evidência, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. E aqui são possíveis em vários casos, né? São vários casos em que é possível acontecer a incidência desse inciso 4. Então, o autor instruiu a sua petição inicial com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, quer dizer, eventuais outras provas produzidas vão apenas acrescentar aquilo que já está devidamente demonstrado por meio de documento, e o réu não conseguiu opor uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável no juiz. Então o réu apresentou contestação, mas não juntou provas suficientes para desconstituir aquelas provas apresentadas pelo autor na sua petição inicial. E aí, nesse caso, o juiz pode, a requerimento, obviamente, da parte, conceder a tutela da evidência, né, justificando, obviamente, essa decisão, no sentido de dizer, olha, o autor manifestou uma pretensão, demonstrou de forma muito concreta que tem direito a essa pretensão que ele deseja, e o réu não conseguiu desconstituir as alegações do autor, não conseguiu juntar provas suficientes para demonstrar que o autor não teria razão. Então, nesse caso, é evidente o direito da parte autora, razão pela qual o juiz vai antecipar os efeitos da tutela e vai fazer a tutela da evidência nesse caso. E para finalizar, o regime jurídico das tutelas da evidência. Então nós vimos ali as hipóteses em que ela é cabível, em que o juiz pode conceder, né? Mas ela se subordina a determinadas normas, regras que a gente já estudou, inclusive, no primeiro módulo desse curso de tutelas provisórias, né? Ela se subordina à tutela da evidência às normas gerais que dizem respeito às tutelas provisórias, quer dizer, ela serve para garantir a efetividade do resultado final do processo, ela é reversível em regra, é muito importante isso porque se trata de uma decisão provisória, e ela é modificável e revogável a qualquer tempo, desde que haja fato novo ou um fundamento novo que justifique essa modificação.
Ok? Era isso então que a gente tinha para tratar a respeito das tutelas de evidência e das tutelas provisórias em geral. Gostaria de agradecer a sua participação nesse curso, é sempre uma honra contar com a sua audiência. Espero que o curso tenha sido proveitoso para você e espero contar contigo em outros cursos aqui do nosso site. Fica ligado nas nossas novidades e até a próxima.